Beni, do canal Vermezinho de Jacó. Sejam todos bem-vindos no canal. E esse é mais um vídeo do estudo das 12 razões bíblicas pela qual o Senhor Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora. Veja bem, este é o sétimo vídeo, o sétimo motivo pelo qual o Senhor Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora. Irmãos, o objetivo destes estudos, destes vídeos, é que seja exposta a Bíblia como ela é. Eu não tenho interesse financeiro, não tenho interesse em fama, não tenho nenhum interesse a não ser que você seja abençoado ao estar exposto à palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. Aliás, a própria Bíblia, Apocalipse, diz que bem-aventurado é aqueles que ouvem. Bem-aventurado é aqueles que leem e que guardam a palavra desta profecia. O Senhor certamente te abençoará por ouvir a palavra de Deus. Abençoará a sua vida espiritual com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Abençoará a sua vida com bênçãos financeiras para que você seja generoso com o seu parente que está precisando, com o seu próximo, com o órfão, com aquele que está doente e não tem o dinheiro para comprar um medicamento, ou para ajudar a fazer um sepultamento de um vizinho, ou de uma família pobre que não tenha condições de arcar com as despesas. Eu quero que o Senhor os abençoe para que você possa abençoar o seu próximo. Então, lembrando, não estou defendendo nenhuma igreja, não estou pedindo nenhuma contribuição, não quero nenhum dinheiro de vocês, não quero fama. Quero apenas que quem tem ouvido ouça a palavra de Deus e guarde no seu coração, espalhe essa semente, converse com seus vizinhos, converse com seu companheiro de trabalho, com seus familiares, não impondo peso sobre eles, pesos religiosos, mas conversa sobre o conhecimento das coisas de Deus. Conversa sobre o conhecimento de Deus. Os ensine a conhecer as coisas de Deus. E assim você será bem sucedido. E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, certamente te abençoará. Então este é o sétimo vídeo, o qual nós estaremos falando. O sétimo motivo, irmãos, é a manifestação do homem do pecado. Este é o sétimo motivo. Sem a manifestação do homem do pecado, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo não pode arrebatar a sua igreja. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a epígrafe já diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Quem traduziu a Bíblia, quem colocou essa epígrafe, ele já entendia que para acontecer a vinda do Senhor Jesus, aconteceria antes, seria precedido com manifestações do anticristo. Aí o que nós temos que somar nesse contexto? O que o apóstolo Paulo nos explicou, está aqui no livro dele, quando nós vamos estar lendo. Segundo Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do verso 3, é o qual nós vamos falar neste vídeo a respeito de uma manifestação sem a qual o Senhor Jesus não pode arrebatar a igreja. Verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós já falamos no sexto vídeo a respeito da apostasia. Se o irmão que está vendo este vídeo agora não assistiu ainda os outros vídeos, assista, está aí no playlist, assista os vídeos anteriores para que você possa entender. E essa parte não será assim, significa isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia.
Primeiro, a apostasia. Depois da apostasia, a manifestação do homem do pecado. Então existe uma sequência nessa passagem da carta do apóstolo Paulo, que está em concordância com toda a Bíblia, que a vinda do Senhor tem algo que acontece antes. Tem sinais que precedem a vinda do Senhor. De acordo com o apóstolo Paulo, nesse ensinamento, ele diz, olha, sem apostasia não manifesta o homem do pecado. E sem a manifestação do homem do pecado, não tem por que o Senhor vir. Porque o Senhor vai desfazer o homem do pecado. Vamos ler o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais destas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Essa palavra tirado foi traduzida errado. A palavra é, no dicionário grego, 1537. E não 1537, é 3319. Quer dizer, que no meio seja manifestado. Daqui a pouco eu puxo no aplicativo e mostro para os irmãos que essa palavra retirado foi traduzida errada. O anticristo, ele se manifesta no meio, ele não é retirado. O que é retirado, que retém, aqui não é para ser retirado, é para ser manifestado. Porque somente há um que agora resiste, até que no meio seja manifestado. Essa passagem, irmãos, que nos fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, você está lendo aqui no aplicativo, a qual tem as palavras que eu quero puxar para os irmãos, uma outra versão da Bíblia, o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui no verso 5 o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, nós conversamos isso era comum, vocês não recordam quando nós falávamos a respeito destas coisas? E o verso 6 diz, agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado somente no tempo certo, na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. O que vem antes? Nós já lemos no verso 3. O que vem antes da manifestação do anticristo? O verso 3 está no contexto, não é difícil de compreender se a mente não estiver distorcida. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro, a apostasia. Depois será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos, o que o detém? O tempo. Porque enquanto não vier a apostasia, qual já expliquei para os irmãos o que é no vídeo anterior, o homem do pecado não se manifesta. Então, enquanto não se manifestar a apostasia, não for concretizada a separação, a apostasia, também não pode ser revelado o homem do pecado. Está tudo no contexto. Agora, o problema é quando nós estamos com uma mente voltada para ensinamentos errados, não conseguimos, queremos ver o que queremos ver só no texto, não queremos interpretar o texto como ele realmente é, mas queremos que ele fale aquilo que nós queremos, que a nossa mente quer que fale. Como muitos erram, usando a palavra de Deus para o seu próprio interesse. E o que interessa, irmãos, é que isso seja exposto como é, como está escrito, interpretado, como precisa ser interpretado.
e não pelo meu ponto de vista. Se o meu ponto de vista é diferente do que está escrito, então eu tenho que me curvar ao que está escrito, e não o meu ponto de vista, a minha maneira particular de interpretar. Isso não conta para o aprendizado da palavra de Deus. O que eu estava dizendo no verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Manifestado, aqui tem uma discussão, porque uns dizem que por causa da tradução está diferente, alguns acreditam que é o Espírito Santo que resiste, e o Espírito Santo terá que ser afastado para que o homem do pecado manifeste. Irmão, se o Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, tivesse para resistir para que o homem do pecado não viesse, o homem do pecado não viria. Os homens não se perverteriam, porque é o Espírito de Deus que estava incumbido de fazer essas coisas. E quem é que pode pelejar com Deus? Outros dizem que o que resiste o homem do pecado é a igreja. Irmãos, a igreja não foi feita para isso, para resistir, ao contrário. Ela vem sendo martirizada desde os primeiros séculos por causa das manifestações da iniquidade, da injustiça. Vamos continuando aqui, irmãos. O verso 7 do capítulo 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado, que a tradução, vou mostrar para os irmãos, é o número 1096, está escrito afastado. Mas eu vou mostrar para os irmãos no dicionário Strong, que a palavra é ginomai, prolongação da forma de voz média de um verbo primário, da tradução do Novo Testamento. Eu acho que dá para os irmãos ver daqui. É tornar, vir a existir, e não ser afastado. A tradução está errada. Então, quem que tem que tornar, ou no meio ser manifestado, para que venha então a aparição do homem do pecado? É a igreja que tem que aparecer no meio? Não, irmãos, o que tem que aparecer no meio, porque a palavra, o 3.319 do dicionário grego também fala que é no meio, mesos, meio, entre. O que tem que aparecer no meio? No meio do quê? No meio da semana. À meia-noite. É no meio que se manifesta o homem do pecado. No meio da grande tribulação se manifesta o homem do pecado. É nesse meio que ele se manifesta e não é retirado. O que agora o resiste para que ele não se manifeste? O tempo. Não chegou o tempo ainda dele ser manifestado. Quando chegar o tempo dele se manifestar, manifesta primeiro a apostasia, que é a separação, como eu já expliquei. Depois que vier a apostasia, então ele será revelado. Então ele será revelado no meio da semana. E não afastado, como está a tradução. E nesse tempo em que ele for revelado, estará sendo feita a separação entre o santo e o profano. E a vinda do Senhor Jesus não pode acontecer sem que isso aconteça. O apóstolo Paulo diz que se não vir a apostasia, primeiro tem que vir a apostasia, uma questão de ordem. Depois da apostasia, vem então o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vindo o filho da perdição, aí acontecem os acontecimentos finais. As dores de parto, a perseguição das duas testemunhas, a morte das duas testemunhas. E só depois destas coisas que vem o Senhor para desfazer o homem da iniquidade com seus exércitos. E isso nós vemos também no Apocalipse. Não é difícil de compreender que
a destruição do homem da iniquidade, vem o Senhor. O seu cavalo, com os seus santos, vestidos de linho branco, puro e fino, que pelejam com justiça, esses vão vencer em nome do Senhor. Mas não tem como o Senhor Jesus voltar enquanto essas coisas não acontecerem. Mas por causa do entendimento errado, que Jesus vem antes da grande tribulação, simplesmente pulam esse texto. Ele não quer dizer nada com o que eu entendo, então eu vou deixar de interpretar isso aqui, porque ele está levando para um outro caminho que não é o que eu quero entender. Irmão, a palavra de Deus, ela está selada. Não é o que eu quero entender, é o que ela é de fato. E se eu entendi alguma coisa que não está certo, eu preciso ser corrigido. E quando alguém me corrigir, eu tenho que me curvar a verdadeira interpretação da palavra de Deus e não ser arrogante, obstinado, seguir doutrinas de homens porque alguém escreveu, alguém anunciou. Se está fora, é heresia. Se é heresia, é fruto da carne. Se é fruto da carne, mata o espírito. Eu tenho que me converter. Em qualquer questões em que envolva a palavra de Deus, eu tenho que me curvar à palavra de Deus. E a interpretação da palavra de Deus, ela tem que ser coerente, tanto no Novo como no Velho. Eu não posso pegar um texto, ler um texto e fazer ele dizer o que eu quero. Aonde pôr a planta dos seus pés será sua. Tem que saber para quem que foi escrito isso, qual o significado disso. Não posso usar essa palavra para mim e dizer que eu entrei na casa do meu irmão, a casa dele vai ser minha. Não é isso que a Bíblia está dizendo e nem fala a meu respeito sobre isso. Mas com relação à vinda do Senhor, os sinais antecedem. É os sinais que antecedem, está na epígrafe, não tem o que discutir. Sem a manifestação da apostasia, não manifesta o homem do pecado. Então quando que vai manifestar o homem do pecado? Quando no meio da semana, à meia-noite, manifestar a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é, irmãos, resumidamente, porque é assunto para se falar muito mais tempo, que o Senhor Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora, porque a apostasia ainda não aconteceu. Quando acontecer a apostasia, será revelado o homem do pecado, o qual o Senhor o desfará com o assopro da sua boca. Aí então acontece o arrebatamento da igreja. Tá bom, irmãos? Deus os abençoe. Se os irmãos entenderam, compartilhe, dá um like aí. Se não entenderam, pode deixar no comentário fixo a sua dúvida. E, na medida do possível, estarei respondendo. Mas que os irmãos cresçam sem peso nenhum sobre sua vida. Mas que você possa crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus. Esse é o meu desejo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Até o 8º vídeo, concluindo esse estudo, vai até o 12º. Esse é o 7º e em breve estarei colocando no ar mais alguns vídeos com esse tema. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.